Olá, tudo bem? Estamos aqui falando diretamente de um estúdio dentro do evento do RD Summit, o maior da América Latina em marketing. Eu sou a Mitzi Amaral, do Sebrae Santa Catarina, trabalho com transformação digital e inovação corporativa. Estou aqui muito bem acompanhada com dois parceiros, Salomão e Igor, para termos um papo aqui, fazer um bate-bola aqui sobre inovação e experiência do cliente. Vou pedir para os rapazes se apresentarem rapidamente aí com um pitch, para que vocês os conheçam também, e depois a gente começa aí essa troca. Salomão, por favor. Bom, olá todo mundo aí, é uma honra, uma alegria estar aqui, né, nesse evento maravilhoso, grande, enorme, que tem muita inovação de marketing e inovação de comportamento consumidor também, que vai entender do consumidor. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e CEO da TXM Methods, uma empresa de desenvolvimento de metodologias para ideação e inovação aberta. Estamos aí para parceiro do Sebrae, com diversos laboratórios no país todo, ajudando a transformar ideias em negócios. E isso só acontece com inovação, e inovação que entende o consumidor. Beleza, maravilha. Igor. Olá, pessoal. Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sou o Igor Drude. Sou, para começar aqui o nosso papo, aluno do professor, tá com muito orgulho ali, filhote ali de toda uma geração de designers desenvolvidos ali a partir do movimento que nasceu em Santa Catarina. Então, feliz de estar aqui com o professor aqui compartilhando esse espaço. Tenho aqui a minha carreira desenvolvida na inovação corporativa, então eu gosto de fazer inovação para dentro da organização. Então, a gente atende grandes marcas ali, fazendo com que elas transformem a sua cultura para se tornarem mais relevantes para o mercado externo, para o seu grande público consumidor e também para o seu público interno, o seu mercado interno, que é justamente os seus colaboradores, para que tenhamos aí cada vez mais as organizações sustentáveis. Somos também parceiros do Sebrae com a Adrim, a minha consultoria de inovação. Temos aí grandes marcas no nosso portfólio que têm construído aí uma carreira bem consolidada de inovação nesse nosso mercado gigantesco aí do Brasil. Maravilha. Bom, estou muito bem acompanhado, vocês já perceberam, né? Gente, a gente vai falar aqui sobre inovação e experiência do cliente. A inovação na experiência do cliente também. Mas eu queria entender um pouquinho melhor isso, esse assunto. O que de fato é inovação? O que é inovar? Igor. Poxa, eu gosto de trazer um termo bem simples, né? Inovação nada mais é que um fenômeno no qual as pessoas deixam de consumir o que elas consomem hoje para adotar uma outra prática de consumo. Ou seja, esse fenômeno onde a gente deixa o antigo para consumir o novo, porque de alguma forma esse novo resolve melhor o nosso problema, acontece ali um fenômeno chamado inovação. Então, para deixar um jeito muito simples de ser ouvido e percebido, eu digo que inovação é valor percebido. Se houve valor percebido e teve essa troca, ou seja, sair de um ponto A e fui para o ponto B, ali ocorreu a inovação. Maravilha. Vamos falar só um pouquinho mais próximo ao microfone para o público poder nos ouvir um pouquinho melhor também, porque como a gente está num evento, são 11 mil pessoas, o ruído está bastante grande, vocês vão perceber aí na gravação. Salomão, como que a inovação se relaciona com a experiência do cliente? Bom, complementando o que o Igor falou da inovação, ele foi muito feliz no modelo de explicar, mas como eu construo a inovação dentro para fora, de fora para dentro, esse que é a nossa metodologia, nossas ferramentas são utilizadas para isso, eu gosto de dizer que inovação é quando caos e ordem se encontram. Quando caos e ordem se encontram, eu consigo criar um movimento onde a criatividade gera inovação. E esse caos e essa ordem acontecem quando eu consigo colocar na cabeça do consumidor que aquilo é algo novo. Todos nós somos caóticos na nossa forma de pensar e tentamos colocar a ordem para tudo isso acontecer. Então, quando eu consigo fazer com que esse caos e ordem se conversem e o consumidor perceba isso, eu estou fazendo inovação. Então, a inovação tem que entender do consumidor lá da ponta para poder entender qual é o que está se passando na cabeça dele e como é que eu vou organizar esse caos para que ele gere ordem e gere resultado econômico, financeiro, social, político e blá, 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 desses conceitos. Na prática, como que a gente trabalha isso? Ferramental? Bom, tem muitas ferramentas que a gente usa para fazer isso, né? Hoje o Experience Design é um grande propulsor tudo isso aí, né? User Experience, Experience Design, o mercado está bombando com isso, você vai se ver aqui na feira, né? Todo mundo desesperado atrás de designer da experiência para fazer isso. Porque você não consegue escolher qual experiência o usuário vai ter, mas você consegue gerar experiências para ele.
Se elas vão ser boas ou ruins, vai ser da forma dele pensar. E aí entra aquela coisa, né? Eu tenho que demitir alguns clientes, eu não preciso ter todos os clientes para mim. Eu vou ter alguns que vão aceitar a minha experiência e outros que não vão aceitar essa minha experiência. Então, eu tenho que usar ferramentas que eu consiga interpretar o modo dele pensar. Então, eu tenho que praticar, para mim, a ferramenta mais importante, que é o TBC, né? Que é tirar a bunda da cadeira e observar esse consumidor. Ir lá e estar próximo dele. Hoje não existe projeto de experiência do usuário, de inovação aplicada para o usuário, se eu não estiver junto do consumidor. Porque o mundo está mudando o tempo todo. Então, eu tenho que estar próximo dele para descobrir as tendências, descobrir o que vai acontecer, entender as anomalias e daí sim construir, a partir de ferramentas, né, tecnológicas, visuais, técnicas, o que o consumidor está esperando. Você falou em experiência do usuário, né? Qual que é a diferença da experiência do usuário para a experiência do cliente, Igor? Poxa, primeiro vamos entender a experiência, Mitzi. Experiência é todo aquele fenômeno no qual o indivíduo passa e gera algum tipo de marca emocional nele. Tá? A experiência é diferente da vivência. Então, a vivência é tudo aquilo que é comum a nós e rotineiro. Então, todo mundo toma banho todo dia, né? Eu espero. Tá? Esperamos, tá? Esperamos, tá? E, pessoal, em geral, como se é algo rotineiro, provavelmente você não se lembra qual banho que tomou na quinta-feira passada, ou há 64 dias atrás, ou numa data X do ano passado. Por quê? Porque ela é rotineira. Você não lembra, eu lembro sempre. Tu lembra sempre, professor? Então, grandes experiências. Acontece alguma coisa no banho do professor que é muito marcante. Tá? Sim. Então, isso é interessante, porque se o professor lembra, é porque ocorreu alguma coisa nessa vivência que marcou ele emocionalmente. Isso pode ser positivo ou negativo. Eu escorreguei, bati o cotovelo no box. Ou não, cara, naquele banho eu tive uma ideia incrível e que me gerou esse marco emocional. Eu lembro daquele banho especificamente. Então, aquela coisa normal, tá, se tornou algo diferenciado para mim porque marcou-me emocionalmente. Aí vem o X da questão da tua pergunta. Igor, qual a diferença de experiência do usuário e experiência do consumidor? Tá? Em geral, quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente está falando muito de produto ou serviço específico ali. Aquele recorte da vida dele, no qual ele está consumindo um determinado uso, tá? E aquilo o marca. Tá? Aquilo o marca. E, em geral, a gente tem visto que marcas negativas. Tá? A gente está falando que as pessoas lembram das coisas negativamente. Tá? Isso é um marco que está gerando na memória das pessoas, que, cara, usei aquele app, travou, faltou internet, poxa, aquilo ali me prejudicou, não cumpriu um objetivo com aquele produto ou serviço ali. Então, a gente vê ali que existe um marco emocional que virou uma experiência negativa. E a grande vantagem dos negócios é quando ela consegue transformar isso em algo positivo. Então, ali, experiência do usuário. Agora, a experiência do consumidor. A gente amplia isso aí um pouco, porque o consumo vai além do uso. Tá? Ele se expande, ele vai para previamente, ou seja, o hábito de entender qual foi realmente a comunicação que me atingiu, me trouxe consciência de que aquele produto resolve um problema meu, como que eu adquiri ele, como que eu aprendi a utilizá-lo, o pós-uso também. Então, ele expande um pouquinho essa jornada do usuário, ali, da jornada do consumidor dentro dessa experiência que ele tem com o serviço. Então, é importante saber diferenciar as duas. Tem algumas sutilezas do conceito, mas basicamente entender que a nossa interação com os nossos clientes vai além do simples uso. Então, vão além da experiência do usuário, tá? Expandam isso daí, porque provavelmente as pessoas estão tendo contato, tendo relacionamento com o teu produto ou serviço além do teu próprio consumo. Perfeito. Entendido. Na verdade, o que o Igor falou é importante porque, assim, nem sempre quem consome usa e nem sempre quem usa consome. Então, tem essa... o consumo é um pouquinho mais amplo, né? Porque eu posso comprar para dar de presente para você, né? Então, eu estou consumindo, pensando na experiência que você, como usuário, vai ter. Então, a experiência do consumidor é muito... se a gente diminuir isso, é a experiência de loja. Né? É a experiência de loja. Que, claro, hoje a loja se virou virtual, a loja virou... Tudo é uma loja, né? Mas, assim, é a experiência de loja. Entendi. Bom, a experiência do cliente também é muito subjetivo, né? Muito. Há um processo para a gente identificar como trabalhar isso no nosso negócio, no negócio do pequeno, micro e pequeno empreendedor. Qual que é o olhar que eles têm que ter para isso? Qual que é a estrutura que eles precisam traçar, o método, o processo que eles precisam traçar para cuidar dessa experiência? Salomão. Tem que estar próximo do seu cliente, né? Tem que saber quem é o seu cliente. Então, hoje a gente usa, vamos colocar no design, em branding, que é a minha grande experiência, né? É construir as personas, que são aqueles clientes, não o cliente ideal, mas a cliente possível de eu ter,
Nesse cliente possível, eu vou conversar com ele. Mesmo que ele não exista, eu tenho que conversar com ele. Então, eu vou construir essa relação, que é uma relação de empatia, né, que eu vou lá e vou observar como é que ele age. O Igor falou assim, que geralmente as experiências são negativas. Claro, nós temos sete emoções que acontecem com a gente só, né? Só são 7. E 5 são negativas, só 2 são positivas. Uau. Então, você tem que cortar, essas 2 tem que ultrapassar as outras 5. Então, eu só vou conseguir fazer isso, volto a dizer, que é o TBC, né, que é tirar a bunda da cadeira, está próximo do cliente. Eu tenho que estar próximo dele. Então, uma pequena empresa, e talvez para uma pequena empresa isso seja até mais fácil, porque o cliente está muito próximo dela, né? Ele está ali do lado, ele conversa com o cliente, ele tem uma relação de empatia e até mais de simpatia, de amizade até com esse cliente. Então, talvez seja mais fácil dele entender. Mas, para isso, ele tem que interpretar. Então, ele tem que estar o tempo todo observando e buscando essas informações, trazendo essas informações positivas que o cliente percebe, com questionários, com avaliações, com percepção dele, batendo papo, né? A maior forma é bater papo, como nós estamos fazendo aqui. Exatamente. É a melhor forma da gente também entender e conhecer, né? Se conhecer. Quando a gente fala em inovação, Igor, a gente está falando em desenvolver algo tecnológico? Não, muitas vezes é a última das opções ali, tá? Quando a gente fala de inovação, a gente está justamente trazendo muito o que o professor trouxe aqui, dessa capacidade humana de entender o que as pessoas demandam e necessitam, e não o que eu, como criador, eu, como aquele que é dono do negócio em si, gostaria de fazer. Muitas vezes você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas que são necessárias porque geram ali a melhor experiência. E a inovação está justamente nisso. O quanto eu consigo gerar de valor na vida dos outros, na vida das pessoas, desde que isso realmente venha dessa minha capacidade construtiva, de eu fazer esse processo de desenvolver, criar e entregar. Pode ter tecnologia ou não. Então, e, aliás, boa parte das inovações que a gente vai ver, principalmente para o pequeno negócio, não são de tecnologias digitais. Não são de tecnologia. Às vezes, pequenos refinamentos no atendimento, no processo de pagamento, na forma de se entregar o serviço, na forma de se capturar o cliente. Pequenas práticas ali mudam totalmente a experiência e a percepção de inovação que o cliente tem sobre o nosso negócio. Então, inovação seria ideação? Eu acho que é um pouco mais que isso, né? A inovação está lá no começo, né, professor? Você tem que ter um processo de ideação, é claro, a ideação funciona, mas a ideação sem botar na prática não gera resultado, e daí a ideação precisa ter inovação para tudo isso acontecer. Então, a ideação é a base de todo, é a gênese, né? Vamos dizer, a gênese de tudo isso, que vai levar a uma inovação. Agora, eu posso ter a inovação castrada e dizer, olha, a ideação castrada, só parou por aqui, não dou o próximo passo. Aí tem a ousadia. Então, se eu consigo ser idealizador e ser ousado, eu vou conseguir inovar. Agora, se eu for idealizador e não for ousado, quem sabe eu nunca consigo inovar. Então, a pessoa diz, eu não quero contar minha ideia para ninguém, senão vão copiar. Se você não contar para ninguém, ninguém vai copiar, também não vai acontecer a tua ideia, né? O Jobs dizia assim, né? Ele não ficava preocupado quando copiavam ele, ficava preocupado quando não copiavam ele. Porque a ideia não era boa. Não tinha valor. Então, não adianta enfiar na gaveta e dizer, olha, é minha ideia, não quero mostrar para ninguém. Não. A sua ideia vai virar inovação, desde que eu seja ousado para mostrar para todo mundo, né? E ser corajoso, né? E é um grande funil, né? Então, aproveitando essa pergunta que a MITS traz para nós, tá? No topo do funil está a ideação, a capacidade de gerar ideias, de imaginativamente pensar em novos cenários, novos futuros desejáveis para aquele nosso usuário, para aquele nosso consumidor. E aí esse funil vai descendo com a nossa capacidade de construir e entregar. Quanto mais a gente conseguir experimentar, construir, entregar, aprender, algumas coisas que a gente imaginou não fazem sentido, faz parte do jogo, e outras podem dar certo. Então, construam esse funil, muitas ideias, muitas práticas na sequência e aprendam muito com esses exercícios experimentais. Eu tenho uma pergunta de algo que sempre me ocorre quando eu olho para a caneta Bic. Caneta Bic, quanto tempo? Vocês devem saber. Quantos anos ela já está no mercado? Acho que 15, 1915, se não me engano. 15 ou 17, não lembro. A única inovação disruptiva que houve na caneta Bic foi um furinho na ponta dela, me corrijam se eu estiver errado. No lado. Para ventilar, para a tinta não secar. Exatamente. Uhum. Então, eu fico sempre me questionando qual que é o limite para se inovar dentro da minha empresa, se isso é mensurável, porque por ser algo subjetivo, se for mensurável, de que forma mensurar? Medir inovação é muito difícil medir inovação. Mas como a caneta Bic, para ela inova todos os dias. No momento em que ela usa isso
a sua campanha publicitária para fazer isso. Mas ela trouxe, e vou dar um exemplo da caneta BIC, porque é um grande exemplo. Ela trouxe para a sua empresa, construiu o seu DNA de inovação como sendo descartável. Esse é o caminho. E eu tive uma grata surpresa. Uma vez eu cheguei em Paris e entrei numa banca de revista, tinha telefone celular da BIC. Ué. Daí eu disse, telefone celular da BIC, e o cara comentou, não, esse telefone aqui vai para você usar enquanto está em Paris, depois você joga fora. Então, eu na verdade, eu tenho ele, guardei, porque eu não joguei fora, né? Para usar de exemplo para os alunos, mostrar e tal. Mas é o descartável. Então, eles chegaram ao limite de fazer. A lâmina de barbear deles é descartável. A caneta é descartável. Então, a inovação deles está no DNA deles de buscar qualquer produto e transformar em produtos descartáveis, né? E daí eles entram num problema grande, que é o meio ambiente. Então, a pesquisa deles, a inovação deles, não está só no descartável. Mas como é que eu descarto isso ecologicamente, sustentavelmente, né? Que tem um planeta aí que tem todas as canetas BIC guardadas, né? Se alguém de vocês chegou ao fim de uma caneta BIC, por favor, levante a mão aí, né? Ninguém chega no fim, ela sempre desaparece antes, né? Então, essa preocupação, a inovação pode estar nisso, né? A BIC não inova. Claro que inova muito, mas talvez não é perceptível diretamente, mas indiretamente está muito perceptível. E aí eu acho que entra um ponto também da experiência do cliente, professor e Igor, porque quando a gente agora fala justamente, né, em produtos descartáveis, e a gente está entrando num momento mundial em que cada vez é mais importante a gente pensar no ESG, né, e a gente pensar em sustentabilidade, inclusão também. Então, de que forma que esses clientes que utilizam a caneta BIC vão se sentir confortáveis em continuar consumindo a caneta BIC, né? Então, eu havia feito a pergunta antes sobre qual é o limite de se inovar dentro de uma empresa, né? Eu retomo essa pergunta porque, ainda que a inovação da BIC, de produtos como a BIC, né, sejam justamente, eles olharam para isso, que ele é descartável, então vai ser recorrente a compra do meu produto, né? Mas está chegando no momento de que a inovação provavelmente eles vão precisar inovar de outra forma, né? Ter um outro olhar para essa entrega, porque os consumidores estão ficando cada vez mais exigentes, né? E qual que é esse olhar? Como que a gente junta isso, né? Essa experiência do novo cliente, do novo olhar do cliente, com essa necessidade de inovação contínua, que é o que eu estou entendendo existir. Me corrijam, né, se eu estiver dando uma viajada aqui. Pô, Mitzi, eu vou inverter a pergunta para qual é o limite da empresa não inovar? Tá? Justamente, quanto tempo ela consegue sobreviver não inovando? Tá? Eu inverteria ali, porque quando a gente olha a BIC como exemplo de produto, mas se a gente olhar os bastidores da BIC, como o professor trouxe, esses caras produzem esse produto de uma forma radicalmente diferente de 1916, tá? Há 100 anos atrás. Então, eles estão continuamente aprimorando vários processos, várias práticas, renovando a própria marca, seu relacionamento com o consumidor se tornou uma marca global e com uma logística incrível. Tá? E isso só foi possível com inovação. Então, se ela não tivesse inovado continuamente nos seus N aspectos como negócio, provavelmente a gente nem lembraria dela agora. Tá? Nem lembraria dela. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente vê um produto no qual a carcaça dele, o shape dele é muito similar há algum tempo, mas pode ter certeza, para esse produto ainda fazer sucesso e ser relevante na nossa vida, essa empresa não parou de inovar. Então, não pense em inovação olhando para uma carcaça de produto, não pense em inovação pensando numa figura de marca, olhe a empresa como um todo. Em geral, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um raio-x mais profundo do negócio. Eles estão inovando em vários segmentos, em várias posições. Aí, quando traz ESG, muitas vezes são posições que são quase que invisíveis à grande mídia. Ela pode estar trabalhando com práticas inovadoras ali, quando a gente fala de governança, práticas inovadoras quando a gente fala de impacto social, práticas inovadoras quando envolvem ambiental, mas nem sempre isso está no megafone central das organizações. Então, se você gosta de inovação e quer saber mais desses detalhes e segredos, estudem os cases. Tem muita história legal atrás das grandes marcas, dos grandes produtos que a gente consome atualmente. Maravilha. O que o Igor falou é exatamente isso. Não há limite para a inovação. E nem pode haver. Nem deve. Né? A gente tem que inovar o tempo todo dia. Tem uma pesquisa feita por um pesquisador, acho que da Inglaterra, alguma coisa assim, que ele desenvolveu um aplicativo para fazer rotas para ir trabalhar. Para você pensar, toda vez ir por um caminho diferente. Pensar caminho diferente. Todos os dias você criar uma rota nova. Porque você não entra no marasmo, não entra naquilo que o Igor falou lá atrás. Fica lugar comum, fica tomar banho. E daí eu não vejo isso todo dia, não consigo inovar, não consigo pensar.
nessa referência. Então, para mim, não existe limite para a inovação. Claro que existem limites financeiros, limites físicos, mas limite emocional e tentativa de inovar, quando a empresa parar de inovar, fecha as portas. Bom, vou aproveitar esse gancho do professor, tá? Que é justamente o limite que provoca a inovação. Toda vez que a empresa se vê com recursos escassos, receita caindo, o público mudando, comportamentos, aí começa a achar limites, tá? Os borders ali. Esses borders são grandes provocadores para inovar. Então, as empresas que mais inovam é que chegam nos seus limites. Ela quer mais e quer diferente. Então, se você provavelmente está batendo em algum conflito, em alguma barreira no teu negócio, ali está uma grande oportunidade para inovar. Poxa, meu time precisa performar melhor? Inove. Olhe para dentro, ache novas formas de trabalhar com o seu time. Se precisa achar novas formas de distribuir o teu produto e não está alcançando essa efetividade, inove. Ali está a grande oportunidade para inovar. Em geral, é a restrição que provoca a inovação. Vou fazer um papel aqui de advogada do diabo, tá? Quando a gente trabalha com planejamento estratégico, a gente procura sempre um OKR, né? Para a gente mirar, ter um foco ali, um objetivo. E, de repente, a gente começa a receber ideias que, às vezes, acabam desvirtuando este foco, né? Existe a necessidade, vocês entendem que seja importante criar-se uma ferramenta como um funil de inovação dentro da empresa, ou algo parecido que dê um direcionamento para essas ideias? E há necessidade de descartar algumas, ou haveria necessidade de criar um repositório para outras ideias que fujam desse OKR? Eu acho assim, primeiro que quando você coloca essas metas e métricas, elas fogem um pouquinho do modelo de inovação, né? As métricas castram um pouquinho esse processo inovador. Você pegar o inovador e dizer para o Igor, faz um projetinho, acabou. Faz um projetinho, acabou a inovação. Que daí ele, puxa, eu tava com a ideia, estava aqui, mas faz um projetinho, já acabou a inovação. Então, quando tem essas metas que são importantes para uma empresa estabelecer fluxo financeiro, recurso, tudo isso é muito importante, é fundamental, mas elas também são castradoras da inovação. Então, a inovação precisa acontecer e precisa acontecer com bastante frequência, bastante resposta. Eu tenho que organizar, mas essa organização não pode fazer caixinhas, né? Não posso dizer, olha, agora eu tenho uma ferramenta para organizar o processo de inovação. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim: se você quer acabar com a inovação na tua empresa, abra o departamento de inovação. Porque o departamento de inovação acaba com a inovação. Porque daí você tem, para fazer isso tem que passar pelo departamento de inovação. Daí você o cara não vai fazer, não pensa, não faz. Então, a inovação precisa, eu acho que a tua provocação é importante, né? Ela precisa ter organização, porque caos sem ordem não funciona, como eu falei no começo, né? Caos sem ordem não funciona, só que eles têm que se combinar. Caos certo na ordem certa. Quando eles estão combinados, inovação surgiu. Muito massa, muito legal. Poxa, se fosse para trazer números assim, né, professor, eu acho que eu traria mais de recursos disponíveis para inovar. Pessoal, tempo, pessoas, o que a gente tem disponível aqui para inovar? Tá? Poxa, tempo, eu vou alocar X tempo do meu time, vou alocar X recursos em reais, um orçamento, enfim, e deixar com que ela aconteça de uma forma organizada. Tá? Por quê? Porque inovação a gente está falando diretamente de risco. Tá? Tem muito mais risco das coisas darem errado do que dar certo. E é importante que deem muita coisa errada. Tá? Não cortem isso do podcast. Risco e incerteza, né? Risco e incerteza. São duas coisas que... E o risco é justamente por causa da incerteza, né, professor? Porque a gente não sabe o que vai sair. Não adianta a gente colocar um objetivo. O que é um OKR? Eu quero isso com esse número aqui. Cara, não se sabe o que vai saber. Em geral, a gente vai ter um desafio a ser resolvido. Cara, gostaria de trazer uma solução para o mercado X que eu já atendo. Legal, é uma solução. Tá? Vai sair de N tentativas incertas, dentro justamente de um processo de risco onde muita coisa vai dar errado e vai me gerar um aprendizado do que pode ainda dar certo. E aí vem a vantagem competitiva de quem erra tentando inovar. Ele está numa vantagem competitiva de ousar fazer coisas que outros não ousaram fazer, um aprendizado que só ele teve. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando diretamente de aprender. Quem não quer aprender, não inova. Então, a inovação é um grande fluxo de aprendizado. Quanto mais eu tento, mais eu experimento, mais eu aprendo, eu avanço em cenários e territórios que outros não ousaram. Muito legal essa tua fala, Igor. Pensando nisso, assim, a gente pensa, ouvindo você falar isso, a gente pensa na liderança também nas empresas, né? Imprescindível. E aí, quando a gente... como trabalhar a liderança para que ela não seja uma liderança castradora? Poxa,
acho que o primeiro ponto ali é entender que muitas vezes a liderança tem um papel do gestor, tá? Então eu gosto de separar dois grandes comportamentos dentro da organização. Um comportamento que é mais empreendedor e um comportamento que é mais gestor. O que é gestão? Ele faz, ele gerencia basicamente recursos que ele tem controle e previsibilidade. Tá? E muita gente quer colocar a inovação dentro dessa caixinha. Quanto muitas vezes dentro do ambiente organizacional a gente tem que trazer isso para um comportamento mais empreendedor. É justamente que resolver problemas dentro do ambiente de incerteza. Nem sempre a resolução desses problemas vão gerar inovação, tá? Mas ele vai precisar de muito aprendizado, muita experimentação. Então coloca-se dentro dessa caixinha. E muitas vezes os nossos líderes estão educados a gerenciar, ou seja, recursos previsíveis para resultados previsíveis. E aí volta para uma educação para os nossos líderes, uma educação mais empreendedora. Então a experiência que o professor traz no Co-Creation Lab ali, que é muito focado nos nossos empreendedores, ela é super válida para os nossos líderes dentro das corporações. Eles precisam experimentar mais em empreender, com risco, com erro, com acerto e muito aprendizado. Então, quando eu falar de liderança de líderes para a inovação, eu digo também de uma liderança que vai ousar mais empreender dentro do negócio. E empreender é cheio de risco, muita coisa vai dar errado e vai gerar muito aprendizado. Então, empreendam mais. Tem muito chefe e pouco líder, né? Muito. Tem muita gente que quer organizar e esse chefe geralmente é muito organizado, quer números para dar as respostas, mas o líder é aquele cara que leva a bandeira, né? Que levanta a bandeira e convoca a comunidade para ir atrás dele. Então, esse líder é um cara que vai ser inovador e vai buscar o empreender. Porque empreender não significa abrir um negócio, né? Empreender significa fazer a coisa acontecer. Então, o empreendedor não precisa ser um empresário. O cara pode ser empreendedor empregado, o cara pode ser empreendedor líder de uma empresa. E é isso que o Igor está falando. Esse empreendedor é o cara que vai gerar inovação. Ele é o cara que vai gerar inovação a partir das... Voltando à tua pergunta inicial, ao que o cliente precisa, ao que o cliente quer. Ao que o cliente quer. E o que o cliente quer hoje não está limitado ao produto. Vamos misturar um pouquinho a conversa e dizer, está limitado à sociedade, à ecologia, à política, à economia, tudo está envolvido, né? Porque o culpado do oceano está cheio de canudinho, não é o canudinho, né? É nós que jogamos canudinho lá. Então as empresas têm que fazer isso tudo acontecer para evitar que o canudinho vá para lá e gerar mais inovação para o mundo e o cliente ter uma experiência adequada com o canudinho. Então a inovação ela precisa ser top-down? Não. Eu acho que top-down tem que vir as oportunidades, tem que ser criar o ambiente, tá? Disponibilizar os recursos para se inovar. Então, de cima para baixo, ele tem que justamente disponibilizar esses recursos, tempo, orçamento, inovação custa, então tem que ter um orçamento, tem que disponibilizar recurso financeiro para que ela aconteça, tá? E principalmente talento, preparar esse capital humano da organização para que eles oportunizem inovação, eles criem mais, empreendam mais e dessa atividade de empreender e criar, eles oportunizem ali um fenômeno chamado inovação. Então, inovação vai estar lá no final, é o resultado. Inovação é a percepção de quem estiver consumindo essas soluções de que aquilo é melhor do que eles tinham anteriormente. O top-down vai oportunizar. Isso é a palavra-chave. Oportunizar e deixar inovar. Tem limites? Claro que tem, mas deixar inovar é a melhor forma. E com isso, para isso precisa de tempo, dinheiro, oportunidade, formação, colaboração, não criar ambientes tóxicos na empresa, fazer isso acontecer. E não adianta que esses ambientes tóxicos, não quero criar ambientes tóxicos, eu quero criar um lab na minha empresa, eu coloco puffs coloridos, parquinho, uma impressora 3D, pinto coloridos, agora aqui meu Deus, faz inovação aqui. Não é assim que funciona, né? Tem que ter liberdade para inovar e recurso para inovar. Até o recurso, eu acho que, como a gente estava falando da caneta Bic, né? Às vezes o recurso ele também não necessariamente financeiro, né? O financeiro, claro que é importante, claro, sim. Dinheiro tem que estar na jogada, mas não é só isso, né? Eu acho que tem que oportunizar até aprendizados. A gente costuma dizer, frequente eventos como esse, né? Vir num RD Summit, aposto que segunda-feira, todas essas 11 mil pessoas que estão aqui vão estar com a cabeça cheia de ideias para inovar lá dentro da empresa deles. Então, quem proporciona isso, proporciona inovação, quem proporciona aos seus colaboradores, ou os próprios empreendedores estarem aqui dentro, está gerando inovação. Segunda-feira, muita inovação vai acontecer. Cada evento como esse gera mais inovação. E o Igor falou que agora a inovação é fundamental, tem evento como esse. Está tendo a RD Summit aqui, a semana que vem
está em Portugal, e depois vai ter um no Rio de Janeiro, e está todo mundo, isso tudo. Que às vezes até é demais, né? Eu não consigo mais ir em todos. Tem alguns exemplos, alguns cases, né, que a gente pode citar, bem tranquilos, bem básicos. Por exemplo, eu frequento sempre um salão de beleza que tem lá um cantinho para criança, né? Tem a televisão passando futebol, se caso o acompanhante quiser ficar ali esperando, fazer um time. Tem uma lojinha ali junto também, já para, às vezes, está uma sexta-feira, a mulher está saindo já, querendo uma roupinha diferente para balada. Então, assim, a gente oportuniza também para o cliente ter uma melhor experiência dentro do meu métier, que é fazer unha, fazer cabelo, né? O salão tem um propósito, mas ele também pode agregar alguns produtos. Isso vocês veem como algo que precisa ser... que é necessário para todos os negócios ou não? De repente isso pode atrapalhar um negócio, desvirtuar, desfocar? Nossa, acho que os negócios, a natureza dos pequenos negócios é incrivelmente incremental, ou seja, todo dia é um dia diferente, tá? Todo dia ele aprende um pouquinho mais, aplica um pouquinho mais, por quê? Porque ele está, como o professor disse, próximo do seu consumidor, ele ouve o cara feliz, tá? Ele percebe, sente ele o que funcionou, o que não funcionou, então ele tem essa capacidade de mudar e incrementar. Toda vez que ele incrementa o negócio, tá? E ele percebe que o cliente viu valor naquilo, ele fez ali uma inovação incremental. Ela é pequenininha, tá? Ela é pequenininha e gerou uma pequena percepção de valor. E a consistência de muitas incrementações, ou seja, se todo dia ele fazer um pouquinho, toda semana ele fazer uma coisinha diferente, ele que gera valor para o cliente dele, provavelmente o negócio dele tende a ter uma velocidade de crescimento melhor do que aquele que não aprende, não testa, não experimenta, não cria. Então, Mitzi, o que eu diria em cima dessa tua fala ali, que o salão de beleza está assertivamente fazendo um caminho naturalmente correto ali, mas que ele torne isso de cada vez mais sistêmico no seu dia a dia. Ele saiba por que ele está fazendo, quando ele vai fazer, com quem ele vai fazer, para que isso vire uma rotina. E aí isso impacta diretamente em cultura do negócio. Um negócio que culturalmente ele tem valores, práticas que sistematizam as pequenas melhorias contínuas no seu dia a dia. E aí isso é imprescindível. Tem negócio que nasce com esse tipo de espírito e negócio que não nasce. Provavelmente, esse negócio que não nasce demorará mais para aprender como avançar no mercado, como entregar uma melhor experiência, como se diferenciar frente aos seus concorrentes, como entregar um produto com melhor assertividade, enfim. Então, façam mais inovações incrementais, pequenas melhorias no dia a dia do seu negócio como um todo, pequenos processos, pequenas práticas e de forma consistente. Ou seja, quanto mais eu fizer e de forma mais repetitiva, melhor. Então, o que você falou é muito legal, porque buscou um exemplo claro, né, clássico, que você está frequentando, você viu o salão que você frequenta foi melhorando, porque os clientes sentiram a necessidade de isso acontecer. E qualquer ação muito pequena, se ela estiver dentro do DNA, do conceito fundamental do negócio, pode gerar uma grande inovação. Quando ele estava falando da proximidade do consumidor, eu lembrei de uma coisa, do case do ano passado, que ficou muito forte, que foi a questão do vendedor de morangos lá em São Paulo. O cara vendia 8, 10, 15 bandejinhas de morango por dia no sinaleiro. Quando ele começou a entregar a bandeja com o Pix dele em cima, ele passou a vender 100, 150 bandejas por dia. E 90% das pessoas pagavam. Ele só entregava, pega e paga depois. O pessoal levava com o Pix e fazia em casa. Ele arriscou, fez um risco, uma coisa super simples, dia a dia. Foi lá, pegou e... Ele disse, olha, eu estou perdendo 10% do meu resultado final, mas quanto mais eu estou vendendo, graças a só confiar nas pessoas. Então, confiar no usuário é confiar na resposta que ele dá. Na tua cavalheira perguntar para você, você acha que eu devia colocar uma roupinha para vender aqui? Você diz assim, olha, eu acho legal. Então, essa proximidade, os pequenos negócios, o Sebrae é papa nisso, né? Os pequenos negócios precisam da proximidade. A experiência do cliente, a experiência do consumidor para o pequeno empreendedor é fundamental e fácil de ser resolvida porque ele está lado a lado com o consumidor. E inovar de novo, né? Eu vou reforçar, ratificar a pergunta que eu já havia feito, que não é apenas pensar em tecnologia, né, Igor? Uma comunicação assertiva, você também está inovando, como, por exemplo, colocar uma etiquetinha ali em cima do Pix. Você está sendo assertivo, comunicando a forma de pagamento, né? Então, a pessoa vai mais rapidamente saber, poxa, eu não quero parar aqui o carro agora, vou anotar aqui o Pix, vou pagar depois.
funciona também, né? Olha, fazer um raio-x dessa história que o professor trouxe que ele inovou em processo, ou seja, era muito complicado, bota o morango ali, depois passa recolhendo, depois pega um dinheirinho e tem que dar troco. Olha o processo como era complexo e gerava uma má experiência pro consumidor dele. Ele, em pequenas ações ali, usando uma tecnologia disponível, gratuita, barata ali, ele aprimorou muito os processos deles no ponto comercial dele ali. Do outro lado, ele faz com que muitas vezes, aquele cliente que talvez não tenha pago hoje, tá, leve o produto para casa. Tá? E tem uma etiqueta ali em cima, tem uma melhoria em comunicação. Então, olhando assim, ele tem vários aspectos onde ele incrementalmente gerou uma inovação. Para ele também, poxa, controle financeiro. Imagina ficar num semáforo cheio de dinheiro, cheio de notinha, que só faz volume e não tem... Cara, é horrível, tá lá no banco, tá seguro. Cara, ele aprimorou muitos pequenos processos dentro do negócio dele, gerou uma série de inovações incrementais ali dentro, que vai gerar para ele vantagem competitiva frente àquele que está recolhendo moedinha ainda no farol. E só para terminar, agora aqui em Florianópolis também, tá todo mundo com o Pix no sinaleiro, coloca o Pix. E é R$2 a balinha de goma. Eu, quando pego uma balinha de goma, nunca pago 2, eu estou chamando 5. Né? Sabe que Você é muito generoso também. Muito bom. A gente ouve muito no vocabulário startupeiro, me corrija aí, dizendo que vamos errar rápido e corrigir rápido para acertar rápido, né? Isso é uma verdade aí para a inovação? Isso vem da inovação? O pessoal de startup ali tem esse princípio que vem vindo do Lean, né? Poxa, o que é o Lean? O Lean vem lá da indústria e dizia justamente que todo processo pode ser aprimorado. Tá? Em geral, esse aprimoramento de processo está onde? Quando a gente consegue priorizar o que gera valor para as pessoas e tirar desse processo tudo aquilo que é desperdício. Só que, em geral, é muito difícil a gente identificar o que é desperdício e o que gera valor. Então, a gente precisa testar e tentar. Tá? E nisso, as pessoas aprendem, erram tentando e avançam em aprimoramentos desse processo que outros não tentaram. Então, é uma realidade, mas muitas vezes fica naquele bordão muito bonito de se falar, mas, cara, onde está a raiz disso? Então, o grande princípio dele é a capacidade de aprender rápido do empreendedor. Se você tem dificuldade em aprender, provavelmente você tem a dificuldade em crescer também. Então, quando a gente fala aqui, por isso que é esse exercício acadêmico, esse exercício do olhar experimental dos indivíduos é imprescindível para que eles inovem. Quem não aprende, não inova. Fato. Tá? Até digo que o processo de inovação é um contínuo processo de aprendizagem. Então, foque em aprender. A inovação, de novo, vai ser um resultado, vai ser um subproduto dessa sua capacidade de aprender rápido com o que você viu. Bom, quem tem sucesso é aquela pessoa que aliou a prática à teoria. Só prática não funciona, só teoria não funciona. Então, dizem que quem se aplica ou num ou no outro não tem sucesso. Quando se aplica num e no outro, tem sucesso. Quem disse isso foi Marco Vitrúvio, 27 a.C. E continua valendo agora. E daí esse errar rápido, eu acho que é melhor traduzir pela palavra validação. Validação, validação. É o mantra de qualquer startup. Validação, validação, validação o tempo todo. Mesmo que você esteja acertando, você tem que validar o acerto a vida toda. Quando você valida, você tem sucesso. E como a gente inovar nesse universo de sustentabilidade, diversidade, sem sermos impositivos, talvez, ou agressivos demais? Como a gente comunicar isso? De que forma? A inovação nesse sentido? Cara, acho que o mercado ele dita muitas regras. Né? Se a tua audiência, o teu público, tá, já está aculturado, já está demandando esse tipo de resposta, pessoal, atenda ele. Tá? Atenda ele. Tem públicos que vão estar mais maduros, outros não. Tem públicos que vão ter mais fome desse tema, outros não. Então, o primeiro movimento é um movimento externo. Tá? Então, se ele estiver te provocando a isso, comece a verificar, fazer testes de como atendê-lo. O outro movimento é o movimento interno, tá? Que são os seus valores. Tá? Se o teu coração chama por isso, pessoal, vá. Muitas vezes você vai ser um grande agente, um protagonista de educar a tua audiência e educar o teu mercado. Então, tente trazer sinergia dos dois mundos. Entenda essas demandas, o teu olhar interno e o teu olhar externo, e aí vai fazendo seus experimentos. Mas evitem qualquer tipo de radicalização ou modismo. Tá? Então, o grande ponto é que alguns negócios pecam, perdem dinheiro, perdem posicionamento e muitas vezes são os tais cancelados aí no mercado. Por quê? Seguem moda. Então, não siga a moda. Posicione-se e siga o que são os seus valores e o que são os valores da sua audiência do teu mercado. Você não tem todos os consumidores, você não tem todos os clientes. Você tem que pensar que você atende um nicho e você tem que demitir alguns clientes. A demissão de clientes às vezes é duro. Puxa, vou tirar um público do meu mercado, mas mantenha foco. Posicione-se num lugar
Se você se posiciona naquele lugar, não precisa ser radical, porque eles vão me entender. E a bandeira que eu carrego, eles vão carregar junto comigo. Então, não adianta eu querer vender uma coisa para um público que não é o meu. Pode até respingar nele, mas eu vou vender para aquele público, aquele produto, aquela coisa que eu desenvolvi. A gente falou antes, né? Criar as personas adequadas para isso acontecer. E aí a gente toca de novo na experiência do cliente, né? Sermos mais assertivos, se a gente está bem segmentado com um nicho bem específico, a gente vai conseguir trazer uma melhor experiência para o nosso cliente também. Galera, esse papo tá maravilhoso. Espero que vocês estejam aí tendo muitos insights. A gente está numa vibração, numa energia aqui fantástica, em final de evento praticamente, né? A galera que imagina essa multidão de 11 mil summits, mais sebraianos também. A vibração tá fantástica mesmo. Vocês devem estar agora, neste momento, ouvindo aí os aplausos, as vibrações, os gritos isso eufóricos. Isso é inovar no podcast. Tá vendo? Esse barulho tudo aí. A gente fez uma gravação de um podcast anterior que aparecia também essa energia, porque a gente está com um estúdio justamente dentro do evento, né? Então, assim, as pessoas, a gente tem um janelão aqui para vocês entenderem e a gente vê as pessoas passando, transitando, assim, é uma galera aqui. Por isso, vocês também estão ouvindo aí essa comunicação misturada aqui com a gente. Eu queria pedir para os meus parceiros aqui contarem um case, porque com certeza eles têm muita experiência, vivência, um case, assim, algo bem prático de alguma empresa que eles visitaram, prestaram consultoria e que foram sucesso a partir de uma aplicação, de uma inovação que possa ser contada aqui para nós. Legal. Então, eu gosto muito de trazer inovação para dentro das organizações, principalmente a partir da prática dos colaboradores. Tá? Existe um potencial criativo incrível lá dentro. São eles que vivenciam os problemas do negócio, de processos, na ponta com o cliente, e que muitas vezes a alta gestão não faz a menor ideia do que está acontecendo. Muitas vezes as coisas vêm top-down e não ouvem justamente o que está acontecendo na ponta. Eu vou trazer um case aqui bem interessante de um cliente nosso, uma grande indústria, que queria inovar numa coisa muito simples, sabe? Muito simples, sabe? Eles tinham ali um desafio de salas de reunião. A empresa era gigante, tinha, sei lá, dezenas de salas de reunião e todas elas sempre cheias. Nunca sobrava uma sala de reunião para alguém fazer uma reunião. Tinha lá, quero agendar uma sala, eu era fornecedor, não tinha sala, a gente ia fazer no jardim. E por vezes passava na sala de reunião, estavam meio vazias ali. Tá? Aí fizemos um trabalho interno ali dentro, justamente para a gente tentar resolver esse problema com os profissionais da casa ali. E descobriram que as pessoas muitas vezes reservavam as salas como um modo de garantir, tá? E várias agendas durante o ano ali. Tá? Quero garantir o meu, né? O meu queijo primeiro. Tá? E aquilo ali ficava sobrando e prejudicava um monte de gente. Esses profissionais, então, fizeram ali uma squad de trabalho, um time de trabalho dedicado, como se fosse uma empresa dentro da empresa, para empreender uma solução naquilo, e trouxeram uma solução da própria empresa, que era uma chave eletrônica. Sabe essas chavezinhas que a gente põe o código ali na porta? Então, sabe, vamos botar uma chave nossa na nossa porta. E eles, por conta, não tinha nenhum engenheiro envolvido, tá? Por conta, acharam uma forma de conectar essa chave com o Outlook, com a ferramenta de agendamento deles ali dentro, para justamente que toda vez que alguém agendar a sala, gerar um código automático na fechadura, e se ninguém acessasse a sala 5 minutos antes, ia liberar a agenda. Eles fizeram isso sozinhos, tá? Usando automações, eles foram no Google, pesquisaram e testaram, fizeram uma primeira porta e acharam aquilo incrível. Legal, batemos palma, funcionou, começaram a testar e fomos apresentar isso para a diretoria. Isso deu um mind blow, explodiu a cabeça de um dos diretores ali do comércio. Cara, isso é um baita de um produto comercial para a gente. Tá? Por que a gente não está vendendo essas fechaduras para outras corporações? Ou para o coworkings, ou para condomínios, para todo mundo que precisa fazer agendamentos prévios e liberar esses espaços para acesso. Virou uma linha de produto e começaram a construir um software específico para suas fechaduras dentro da organização. Sensacional, hein? Dentro de casa. Baita de um case mesmo. Tem um case bem legal também que eu conheci. Fui uma empresa, uma fábrica catarinense de compressores de ar. E eles foram avaliar o uso dos compressores de ar e fizeram uma entrevista com o motorista de caminhão, que tem o freio é feito com um compressor de ar. E eles fizeram um levantamento com os motoristas de caminhão, porque o compressor de ar deles era o principal das borracharias. Era aquele modelo de compressor de ar que estava em todas as borracharias. Eles começaram a entrevistar caminhoneiros e perguntar para os caminhoneiros qual era a marca do compressor de ar do caminhão dele. Qual é o compressor de ar que tinha no caminhão dele. E mais de 60% dos caminhoneiros responderam que o compressor de ar que tinha no caminhão deles era daquela marca.
Só que aquela marca não fabricava compressor de ar para caminhão. Só que fabricava para encher pneu e não para o caminhão. Isso gerou uma mudança geral na empresa e eles construíram todo um departamento novo para desenvolver ferramentas e modelos de negócio na qual eles começaram a vender daí compressor de ar para caminhão. E mais do que isso, o compressor de ar virou inteligente, porque ele começou a captar resultado. Olha, quando passa um buraco na estrada, informava o compressor de ar. Esse compressor de ar informava a empresa, que era uma empresa de metal mecânica, que virou uma empresa de TI, de inteligência artificial. Porque agora ela sabe onde tem todos os buracos das estradas brasileiras. Porque eles não fabricavam compressor de ar para caminhão. Eles só fabricavam para lá para fazer os encher pneu, pintura. Mas os motoristas de caminhão disseram, é dessa marca. Oi? Um produto que nem existia. Nossa, olha que legal. Imagina agora a marca original que realmente estava entregando o compressor para o caminhão, que não conversou com os caminhoneiros. Tá? E deixou passar essa oportunidade. A falta de proximidade com o cliente, o que gera. A gente pode inovar também na forma de liderar, né? A gente falou isso agora há pouco. E, às vezes, você dá voz para os seus colaboradores, né? E você aceitar os porquês. Por que sempre foi feito assim? Por que foi feito dessa forma? Por que não dessa outra forma? Eu, recentemente, estive visitando uma empresa, um case também bancário, né? No ramo bancário. E eu fiquei fascinada pela fala de um dos diretores, né? Dos fundadores, na verdade, do banco, que ele disse o seguinte, bom, a gente quis se posicionar da seguinte forma, não mais como uma fintech apenas, mas também não como um banco comum, como existem tantos hoje em dia. A gente queria ser realmente diferente, né? E a forma que a gente começou a entender que a gente poderia ser diferente era primeiro com os nossos colaboradores, né? Então, a gente contratou, claro, uma boa parte de colaboradores já da área bancária para que pudessem nos dar tivessem esse know-how, né, de como atuar, mas também a gente trouxe muitas pessoas que nunca trabalharam em banco, porque essas pessoas, elas olhavam para um cartão de crédito e falavam, mas por que o pagamento tem que ser feito dessa forma? Mas por que o cartão tem que ser quadrado? Mas por que você... E a partir disso, eles começaram a ver que não precisava ser quadrado, né? O cartão, e se ele fosse redondo, né? E se for assado, se for... Então, assim, eles deram muita abertura para os colaboradores para questionamentos. E eles ouvem com sinceridade as perguntas e eles recebem isso e vão trabalhando. E daí saem muitos insights bacanas e revolucionários. Eles estão conseguindo se posicionar de uma maneira muito... estão sendo... são unicórnios agora, né? Então, como que a liderança pode ser acolhedora nesse sentido? De que forma ela consegue fazer isso? É algo que é mudança de mindset? Há necessidade de uma... Há necessidade de quê? Eu acho que a necessidade é entender que nós, Homo sapiens, somos criativos, né? Isso é o mais importante, porque a inovação vem da criatividade e muitas vezes a gente esquece que a gente é criativo. A gente começa a pensar muito dentro da caixa e nós temos que sair da caixa para fazer as coisas diferentes. E muitos líderes têm começado a fazer isso. Há uma liderança jovem que tem começado a entender isso, né? Eu que sou velhinho no meio desses jovens todos aí, professor do Igor, o Igor já é um caso de sucesso do professor dele. Então, olha, o Igor já é sênior. Imagine o que eu sou, então. Então, essa perspectiva é deixar a criatividade fluir, e que é muito difícil, muitas vezes, em empresários que têm uma história mais calcada no momento fechado, né, na caixa fechada. Então, isso é mais difícil de colocar. Por isso, a comunicação entre a economia criativa, que é a economia que bomba hoje, TI está na economia criativa, design da economia criativa, a arte, a cultura estão na economia criativa. E a economia tradicional é o grande negócio. Então, se eu conseguir montar o Tinder da economia criativa, onde o empresário tradicional e o empresário da indústria criativa conseguirem conversar, sucesso, gol. É esse gol que vai acontecer. E a gente tem tentado fazer isso, né? Como o Igor falou, o Creation Lab tem muito tentado fazer isso, acertar nesse gol aí e fazer as coisas acontecerem da economia criativa e a economia tradicional se conversarem. Igor, quer se complementar? Sim. Poxa,
A gente falou, o professor trouxe essa visão bem ampla aí desse processo como todo, com o Christian até participando ativamente como protagonista desse movimento. E lá no CERN, a gente teve justamente essa renovação dessas hard skills e dessas soft skills para a criatividade. Hard skills são a parte técnica, tá? Que a gente precisa aprender o como fazer. E quando se fala de tecnologia, a gente fala muito de coisas digitais, mas na verdade tecnologia está falando de técnica. Tá? Saber cavar um buraco é uma tecnologia. Tá? Tem uma técnica para fazer isso daí. Pega a pá desse jeito, aperta ali, joga pro lado, joga pro outro, enfim. Ele não sabe por jeito. Não sei. Eu tô teorizando aqui, abrir um buraco. Tá? Então, ó, o hard skill tá no campo técnico. Muitas vezes nossos líderes têm um campo técnico de gerir o previsível, tá? O não criativo. Aquela coisa que é repetitiva e segmentada. E, atualmente, por meio da aceleração tecnológica digital, a gente tem visto justamente que tudo aquilo que é repetido e segmentado, a tecnologia está resolvendo. Ou seja, tudo aquilo que o operário fazia, um algoritmo, um robô vai resolver. O que sobrou para o humano? O que sobrou para o líder liderar? Tá? A competência mais humana que nós temos, que é a criatividade. Se o líder não saber liderar a criatividade do seu time, tá? De nada vai adiantar de saber liderar a capacidade operacional. Que isso aí vai ser cada vez mais substituível pelo algoritmo e provavelmente até esse líder vai ser substituído também. Então, existe a liderança tradicional, a liderança ágil, a liderança exponencial. A liderança mais tradicional, ela pode ser capacitada ao ponto de se tornar uma liderança ágil, exponencial? Deve, tá? Até para a gente entender o termo tradição. Tá? Que muita gente ouve tradicional, fala, isso é velho, isso é feio, isso é chato. O que é uma tradição? É tudo aquilo que gerações anteriores à nossa passou e trouxe como melhores práticas. Por isso sobreviveu e se tornou uma tradição. Então, o que a gente precisa fazer é renovar a tradição, aquilo que é tradicional. Fazer com que essa liderança ágil, essa liderança criativa se torne a nova tradição, a nova liderança tradicional. Então, isso funcionou na era industrial, que realmente precisava trazer mais eficiência operacional para as plantas, para os processos, para as práticas. E agora, a gente tem uma nova perspectiva da nova economia, da economia criativa. É tornar ela justamente a nova tradição dentro da liderança. O Igor disse tudo, né? A tradição não é velho. Não é? Você pode ter o DNA da tua inovação pode ser a tradição. É fazer isso tradicionalmente, mas de forma ousada, de forma diferenciada, mas tradicionalmente o seu modelo de pensar e tudo. Então, a tradição existe e está nesse público. Agora, esse público tem entendido cada vez mais, não é porque ele é mais velho ou porque ele tem uma mais experiência que ele não é ousado. É porque talvez ele não tenha achado o caminho certo. Daí vem dos outros, claro, a economia criativa, o público mais jovem, os sucessores, né? E levar isso para essas empresas e transformar isso em uma realidade. Por quê? Porque vou voltar lá no nosso começo dessa conversa. Porque o consumidor quer, porque o cliente quer, porque essa experiência é importante para o cliente. Não é mais pata gorda que fica só juntando dinheiro. O cliente está ali, e eu preciso conversar com ele. Conversar com o cliente é fundamental. Nas tuas anotações aqui, eu vi que você falou de Instagram, Facebook, não sei o quê. Nosso amigo Elon Musk comprou o Twitter ontem, né? Essas coisas todas aí. Se eu não conviver com isso, não existe mais. Né? Não existe mais. A gente tem um Co-Creation Lab no meio de uma comunidade, né? Vários no meio de comunidade. Nós temos um aqui no Monte Cristo, que é no meio de uma comunidade. E a gente vê pessoas lá carentes, né? Passando por vulnerabilidade, mas já estão conseguindo colocar seu Instagram, fazendo sua livezinha para vender o seu pão, para vender o seu laço de cabelo. Então, tá lá. E por que o empresário grande também não faz isso? Ele faz isso, então todo mundo trabalhando junto. Agora o mercado fica pleno para todo mundo. Só não ocupa quem não quiser. Gente, olha, esse papo aqui, se deixar, vai render uma colcha de crochê. Vai longe, vai longe. A gente quer agradecer muito, o Sebrae Santa Catarina quer agradecer muito a audiência de vocês, a esses parceiraços aqui. Obrigado. Que contribuem sempre com a gente. O Salomão está aqui com a gente no evento, fazendo palestras sobre inovação. O Igor também está aqui com workshop de pitch. Então, assim, eles estão imersos nesse universo. Todo esse vocabulário, todo esse conteúdo está na ponta da língua deles aqui, né, fumegando aqui para passar para todos vocês que estiverem em contato com eles. O Salomão é professor, o Igor também é professor, é consultor, né? Então, a gente está imerso realmente nesse universo. Quero aproveitar e dizer para vocês também que o Sebrae Santa Catarina, ele está nas redes sociais. A gente tem na web aí o nosso portal acessível para todos que quiserem conhecer um pouquinho mais, ter mais acesso a mais conteúdos também.
A gente está nas redes sociais de Instagram, LinkedIn, Facebook, no YouTube. Inclusive, estamos agora ao vivo pelo YouTube. Né? Então, fiquem à vontade para nos acessar, para nos procurar, para ir até as agências também, pessoalmente, falar com todos os nossos atendentes, analistas, que são experts, super competentes, estão lá de braços abertos para receber a todos. Gostaria de pedir para que o Igor e o Salomão dessem uma mensagem, deixassem uma mensagem aí para a galera sobre inovação. Acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bastante genérica, né? De todas as formas que a inovação pode ser benéfica para as empresas, para micro e pequenas empresas, inclusive, que é o público que a gente atende no Sebrae. Então, Igor, por favor, o que você pode deixar de mensagem para essa galera que está nos assistindo hoje? Poxa, a mensagem que eu trago para eles é que nós somos todos muito privilegiados de estar vivendo uma era onde inovar é muito fácil e muito gostoso. Tá? Simples assim. Se a gente tivesse nascido 50 anos atrás, ia ser tudo muito difícil, muito restrito. Eu nasci há 50 anos atrás. O professor é testemunha viva. Como a gente vive isso aí mais intensamente, a gente fala, cara, olha que incrível, que fácil. O professor disse que lá numa comunidade cheia de vulnerabilidade social é possível fazer coisas incríveis com tecnologias acessíveis. Pessoal, aproveitem, não tenham medo, ousem. Se você errar, tu errou rápido, errou barato, e você vai aprender, vai fazer de novo, de novo, de novo. Então, pessoal, não deixem de fazer. Somos privilegiados de estar vivendo a era que nós estamos vivendo. Então, aproveitem, aproveitem. Mitzi, gratidão, um grande abraço por tudo que tem gerado aqui por nós, tá? Um abraço para esse nosso público que está nos ouvindo aqui. Para me achar nas redes, @IgorDrudi em qualquer canal. Estamos juntos, contem sempre comigo aqui, hein? Obrigada, Igor. Salomão. Primeiro, eu quero dizer que eu agradeço você, Mitzi, por ter me convidado aqui, mas não quero agradecer o Igor porque me chamou de velho, né? Então, o Igor me chamou de velho e eu quero dizer assim, que a inovação só acontece porque existem pessoas. E pessoas que unem, como eu disse, a teoria e a prática. E essas pessoas precisam. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, só dominou o mundo porque ele é criativo e colaborativo. Então, nunca trabalhe, viva ou crie sozinho. Procure compartilhar sempre. Compartilhamento é a melhor forma de construir a inovação para o mundo e para o mundo melhorar. Obrigado ao Sebrae por ter oportunizado para nós esse espaço aqui, por tudo que ele faz pela gente. Eu estou sempre à disposição. Salo Designer, meu arroba, pode me encontrar em qualquer lugar. Eu sou 24/7, né? Me acham o tempo inteiro. Arrisco você mandar um direct para mim no Instagram às 3 da manhã, eu te responder às 3:01. Uau. Então, estou sempre aí para ajudar vocês a fazer inovação. É o meu sonho mudar esse mundo, como eu gosto de dizer, mudar esse mundo de baixo para cima. Pegar os pequenos empreendedores e transformá-los em grandes empreendedores. E sem a ajuda do Sebrae, não faria isso. Obrigado. Galera, que papo fantástico, hein? Espero que vocês tenham aproveitado aí, pegado vários insights. Contem com a gente aí para um próximo podcast, hein, Igor? Salomão? Obrigado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.